bem? Eu sou a Glenda, sou integrante aqui da parte do comercial da Sparta e hoje eu estou com o gestor do fundo cíclico, que é o Vitor Neme. Bom, ele dispensa comentários, né? Uma lenda do mercado. Começou a operar commodities há 42 anos, então tem uma vasta experiência com isso. Hoje em dia, ele é o gestor responsável pela nossa estratégia, né? O Sparta Cíclico, que inclusive acumula uma rentabilidade excepcional esse ano, né? São 29% em 12 meses, contra o Ibov, que está caindo mais ou menos uns 7%. O fundo, como tem um histórico bem longo, a gente começou lá em 2015, teve muitas mudanças ao longo do caminho, né? Então, desde o ano passado, a gente mudou um pouquinho a estratégia, que antes era um pouquinho mais focada em operar commodities direcionalmente lá fora, hoje em dia é mais focada em comprar ações de empresas relacionadas ao agronegócio. Mas sobre isso, o seu Vitor Neme já conversou com a Natália no vídeo passado, então até vou deixar o link aqui para quem quiser assistir, porque vale a pena estar bem completinho e resume como que é a estratégia do fundo hoje em dia. Mas vamos lá. Primeiro, obrigada pelo seu tempo, seu Vitor, para a gente conversar. E eu queria começar perguntando o que você tem de atribuição da performance do fundo, como que ele tem esse desempenho tão bom no último ano, no último trimestre também, frente a uma bolsa que vem caindo bastante. Então, assim, o que seria atribuição de performance, as posições que mais subiram e como que você protegeu a carteira? Bom, boa tarde, boa noite. Glenda, o que a gente tomou uma decisão meados do ano passado, implementou até o fim do ano passado essa mudança de estratégia, né, como você falou, de trocar futuros direcionais por carteira de ações redeada, e está mostrando um resultado, mostra que a escolha foi acertada. Basicamente, hoje nós temos um movimento forte de commodities aí, cada uma no seu passo. Primeiro foi a explosão aí do minério de ferro, que a gente pegou bem no começo do ano, comprado em ações de Vale. Depois foram os grãos aí e carnes aí que também subiram e ainda continuam subindo, aí, ou estão se mantendo num patamar alto. Depois a gente teve agora, mais recentemente, petróleo e algodão subindo também bastante, gás principalmente, né, as commodities derivadas aí. E a gente está procurando calcular o resultado de cada empresa que a gente tem acesso na Bolsa, não obrigatoriamente só empresas de agropecuária, mas as empresas que mais se beneficiam dos movimentos das commodities, quer seja de preços, quer seja de produção. E a gente procura fazer o hedge dessas posições com índice futuro, com câmbio e com juros futuros, né? A operação está indo muito bem, tá? A gente está conseguindo bater bem o Ibovespa, né? Como você falou, a gente está com 20% no ano de rentabilidade contra menos 7% do Ibovespa, e a gente carrega aí no patrimônio aí 80%, até 90% de ações no patrimônio, né? Então, está mostrando que a nossa carteira redeada está funcionando bem. Basicamente, assim, se for apontar algumas empresas que estão se destacando aí, basicamente é São Martinho, SLC e JBS, aí, né? São da carteira os destaques desse ano aqui. Fora o RED, né? Também deve ter ajudado bastante. E o RED está colaborando muito, né? Porque a bolsa está caindo. A gente tem sempre no mínimo 8 ou 9 ações na carteira, no máximo 13. Então a gente oscila entre 8 e 13 ações, né? Então, quer dizer, nenhuma tem mais de 15% nunca de participação. É raro ter uma ação com 15%, na verdade. Então, a gente tem uma carteira distribuída, a gente tem Randon, a gente tem Rumo, enfim, a gente tem BR Distribuidora, que é uma grande vendedora de óleo diesel, a Rumo e a Randon estão mais envolvidas com o crescimento de safra. A safra no Brasil está crescendo muito, então, mesmo que os preços das ações caiam, essas empresas vão continuar ganhando, porque as safras estão crescendo. Só dá para crescer a oferta praticamente no mundo através do Brasil. Assim, 70% do crescimento de safras agrícolas deve acontecer no Brasil. Então, está indo muito bem. A estratégia, a gente está bem satisfeito. Bacana. E uma pergunta que sempre me fazem, na verdade são duas, eu vou dividir em duas partes.
Ciclo de commodities, como que você vê daqui para frente? Vai continuar nessa expansão toda, em mais super safras? O que que você tem visto que a gente pode ter de expectativa? Então, a gente tem uma visão bem mais construtiva do mercado de commodities do que a maioria do mercado. O mercado tende a encarar o mercado de commodities simplesmente como um mercado cíclico. Nos grãos é dois anos de baixa, de alta no máximo, 2 anos de baixa. Minério é 2, 3 anos também de alta, 2 de baixa. Petróleo é 1 ano de alta, 1 ano de baixa. Enfim, o pessoal já tem as regrinhas de interpretar os ciclos históricos aí das commodities. E aí tende até a não pagar muito preço pelas ações de commodities quando as commodities sobem, porque já estão prevendo que logo em seguida o preço das commodities vai cair, então não adianta pagar múltiplo muito alto. De certa forma, tudo isso vem acontecendo, está certo, mas a gente está sentindo que, assim, a experiência de 42 anos, ele está olhando esse mercado, não está com cara de que esse ciclo vai ser tão curto ou que vai ser igual os ciclos anteriores nas commodities, né? Você pega uma commodity aí, talvez minério de ferro, que é a mais simples de todas, possa ter aí houve um squeeze ali, um overshooting aí de preços, lá chegando a $200, agora voltou para 100, talvez ele fique mais perto do 100, tudo, mas que é um preço excelente para uma Vale do Rio Doce. Mas a gente tem que entender que para cair preço de commodity precisa aumentar estoques. E a gente não está vendo esses estoques aumentando, a gente está vendo até algum esforço começando aí de aumento de produção na área agrícola. Petróleo mesmo, a gente está vendo, está ficando cada vez mais na mão da OPEP, porque a maioria das empresas aí já não tem mais muito interesse em furar petróleo ante toda essa incerteza do futuro energético do planeta, aí, dos combustíveis fósseis. O fato é que está havendo depleção contínua de poços de petróleo e ninguém está furando muitos poços novos, né, como se furava antes. Então, essa queda de produção média mundial, aí sobra cada vez mais espaço para uma OPEP administrar o preço. Então, outra coisa é que o mercado também mudou um pouco no mundo com essa pandemia. O perfil de consumo virou mais bens e menos serviços, né? E esse perfil de consumo de mais bens, menos serviços, me parece que ele ainda vai durar um certo tempo. Os serviços não vão voltar plenamente como eram antigamente. Me parece que existem algumas mudanças comportamentais aí que vieram para ficar. Teletrabalho, reuniões via Zoom no lugar de viagens, etc. Menos turismo, pelo menos turismo corporativo. Enfim, tem uma série de mudanças aí, mesmo refeições fora de casa e tudo. E isso aí leva para uma mudança de perfil de consumo. O consumidor está consumindo mais bens físicos e menos serviços, né? Quer seja material de construção, quer seja roupa, quer seja o que for, comida, tudo. Isso está estressando as estruturas de logística. A gente vê que estamos trabalhando na capacidade máxima de logística, de transporte, container, de navio, e não está dando conta, e também o aumento da produção está sendo todo absorvido. Então, eu tenho uma visão bem construtiva aí, pelo menos 2 anos de preços firmes pela frente nas commodities. Perfeito. Primeira parte da resposta era isso que eu queria saber. Então, a sua visão é construtiva, mas num cenário assim, as commodities, os preços estão em queda, acabou, vai diminuir mesmo. O que dá para fazer para ganhar dinheiro no fundo? Alguns exemplos. Boa pergunta, Glenn. Assim como o cíclico, ele continua sendo o mesmo fundo direcional de antigamente, só que ele está trabalhando agora em cima de ações de empresas, ou seja, comprando empresas e redeando, em vez de fazer essas posições nos futuros, nos mercados futuros. Antigamente, se a gente achava que uma commodity ia cair de preço, a gente venderia no mercado futuro, assim como se a gente achava que ia subir, a gente compraria no mercado futuro. Hoje, o que a gente procura analisar é o seguinte: quem ganha
com o movimento que a gente está enxergando pela frente. Ou seja, se o movimento é de alta, a gente vai procurar se posicionar em empresas que ganham com a alta dos preços. Então, vamos pegar produtores de grãos, produtores de insumos, empresas que transportam produtos, se a safra estiver crescendo, são as ganhadoras. Se houver essa situação que você falou, agora está aumentando a produção e os preços estão caindo. Bom, as empresas, para cair preço, tem que aumentar a produção. Então, o pessoal que transporta vai continuar ganhando, pessoal de logística aí, Randon, Rumo, etc. Já quem produz grãos vai começar a deixar de ganhar. Então, está na hora de ir tirando as posições em cima de produtores típicos. Vamos pegar aí SLC, São Martinho, Terra Santa, a Brasil Agro, etc. E partir para quem compra grãos, que é quem está sendo prejudicado nesse momento. São basicamente os frigoríficos, né? Então, toda a turma que produz proteína animal, nesse momento, está passando calor, né? Preço de grão em alta significa alta de custo de produção. Normalmente, esses custos não conseguem ser todos repassados para o produtor e para o consumidor, e isso acaba gerando margem de lucro mais baixa, ou seja, piora na rentabilidade dessas empresas, motivo pelo qual a gente está meio longe delas nesse momento. Mas à medida que começar a ficar claro que o ciclo de alta dos grãos está terminando, nós vamos mudar as posições para aquelas posições que vão ser ganhadoras com a baixa dos grãos. Perfeito. Ou seja, sempre tem alguma alternativa, né? O mercado sim, sim. Não. O fundo vai continuar assim, a perspectiva não é ganhar. Por acaso a gente está ganhando na alta aí, acertamos, vamos falar. Então, e aí me perguntaram isso aí. Pô, o fundo foi super bem nos últimos 12 meses, né? No ano, está entregando um super resultado. E o que esperar daqui para frente? Então, basicamente o resumo do que você falou. O que é o motivo pelo qual a gente acha que o ciclo talvez se estenda, ou vamos falar que não é só o ciclo de alta, mas o perfil de demanda está mudando. Então, você tem uma substituição gradual aí de carbono, de energia fóssil por energia renovável. Então, carvão está sendo substituído por gás natural, está explodindo o preço de gás natural, gasolina está sendo substituída por etanol, tem várias iniciativas pelo mundo de aumento de produção de etanol para misturar na gasolina, hidrogênio está entrando, enfim, tem uma série, e também nos derivados de petróleo está acontecendo isso. Então, certamente o algodão está batendo preço recorde histórico aí dia após dia, não é porque caiu a produção de algodão, porque se você olhar, não caiu a produção de algodão, a produção de algodão está crescendo, só que provavelmente, de alguma forma, o consumidor está partindo para fibras mais naturais, ao invés de fibras sintéticas. Talvez porque ele está ficando mais em casa, ele não sabe se é ESG ou se é mero questão de conforto, mas o fato é que a Covid manteve todo mundo em casa, as roupas também já estão acabando, no começo não gasta roupa, mas agora já as roupas estão acabando e aparentemente estão sendo repostas com roupas de algodão. É uma explicação, porque está aumentando fortemente a demanda de algodão. Isso vai acontecer cada vez mais, principalmente a hora que unificar os mercados de crédito de carbono. Já existe essa expectativa para a COP26, mas pode ser que não aconteça na COP26, vai ser na 27, mas vai acontecer, porque cada país do mundo está desenvolvendo seu mercado de crédito de carbono e é muito diferente o preço de uma tonelada de carbono no Brasil, a R$30, R$40, de um CBIO, para uma tonelada de carbono na Califórnia a quase R$1.000 a tonelada. Então, a hora que unificar esse mercado de crédito de carbono, vai ser mais uma demanda. Então, para você ter uma ideia, vamos falar em carbono fóssil e carbono renovável. Hoje se gasta 7 bilhões de toneladas de carbono fóssil no planeta, quer seja para derivados de petróleo, plásticos, tintas, fios sintéticos e gasolina, combustíveis, e se produz mais ou menos 3 bilhões de toneladas de produtos agrícolas secos, aí grãos.
Para você, a única substituição de carbono, uma das poucas alternativas de substituição de carbono fóssil por carbono renovável seria a agricultura. Tem aí também a celulose, né, e o algodão, que são duas fibras sintéticas, que também são fontes de carbono natural, mas que está nesses 3 bilhões. Para você aumentar, reduzir 10% o consumo de esses 7 bilhões, aí, reduzir para 6.300, são 700 milhões de toneladas, você precisa aumentar 700 milhões de toneladas na área agrícola, quer seja na forma de celulose, de algodão ou de grãos. Isso daí dá um aumento de 23%, que você precisaria. 23% você não consegue aumentar a produção agrícola em 2 anos, 1 ano, 3 anos. Isso daí leva 5 anos para acontecer se tiver muito estímulo de preço. Então, por isso que a gente está falando que a gente está bem mais construtivo, porque provavelmente está entrando um novo fator de demanda aí, que é essa demanda de carbono renovável, que transcende um pouco a questão só de consumo doméstico e tudo. Nossa, muito bom. É bom porque todo mundo acaba perguntando, né? E o ESG, como vocês estão posicionados? E vai respingar com certeza aqui no ciclo. Você vê que todas as empresas estão se movimentando na linha do ESG. Algumas só conseguia um selinho e ficar bem na foto. Mas outras estão se posicionando para, de fato, pega uma Suzano, por exemplo, ela está fazendo vários produtos para servirem de substituto de carbono fóssil a partir de celulose, inclusive fibras para fazer roupas, etc. Todas as empresas estão tomando iniciativas, quer seja estimulando startups, quer seja desenvolvendo, investindo em P&D, está todo mundo fazendo algum tipo de iniciativa porque está vendo que o mercado está mudando. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Então, só que isso vai gerar uma demanda, que isso que eu digo, no começo do iceberg, mas talvez daqui 2, 3 anos ele está vendo bem claramente o tamanho desse movimento, que vai sustentar preço. A única forma de fazer aumentar preço de commodity é com preço alto, para capitalizar o produtor e estimular a produzir. Mas se por acaso mudar, a gente também está acompanhando, não tem paixão nenhuma, a gente vai rapidamente mudar. É muito mais fácil mudar de empresa do que mudar no mercado futuro. O mercado futuro muda muito mais rápido do que o mercado de bolsa. Então, essa que é a vantagem dessa nova estratégia. Legal. O que você tem de visão para as commodities metálicas? Você estava fora dos critérios, a curiosidade que a gente abordou bastante. As metálicas, elas estão bem... as metálicas é zinco, cobre, alumínio, principalmente, elas estão bem no foco da eletrificação. Eu não acredito 100% no carro elétrico, na universalização do carro elétrico. Eu acho que essa é uma solução que é mais para países ricos, países mais adensados. Não é caso de grandes países como o Brasil, Índia, América Latina em geral. Então, eu acho que a gente tem soluções intermediárias, híbridas, aí, passando por célula de combustível de etanol, etc. Mas todas elas gastam commodities metálicas. Então, eu tenho uma visão construtiva. E elas leva tempo para aumentar a produção delas, os estoques estão baixos, a demanda está alta. Não tem como cair preço de commodity metálica nesse momento. O minério de ferro é um caso à parte, que ele está mais ligado à construção civil. Então, ele parando um pouco a construção na China, diminuindo o ritmo, realmente o minério de ferro volta aí para esses $100. Provavelmente, como ele é muito concentrado, por exemplo, mesmo o minério de ferro, a Vale do Rio Doce tem uma vantagem competitiva. O minério dela tem 65% de concentração, o padrão mundial é 62%, que é negociado, e os concorrentes têm até menos 60%. Então, gasta menos carvão para fazer uma tonelada de aço com o minério da Vale do que com os outros minérios. Então, provavelmente vai começar a haver um diferencial de preço, vão pagar prêmio cada vez maior no minério da Vale. Então, a gente tem um pouco de Vale na carteira. Mesma coisa a Petro. A Petro está cada vez focando mais no pré-sal, que é um petróleo baixo teor de enxofre. O teor de enxofre hoje está sendo necessário para todos os combustíveis e custa caro extrair enxofre. Então, a Petrobras, que tinha um petróleo, quando era o petróleo do pós-sal, petróleo lá da Bacia de Campos, que é um petróleo pesado,
tinha muito deságio, era um petróleo pouco demandado. Hoje não, o petróleo do pré-sal é super demandado no mundo. Tudo. Então, vale a pena, e essas empresas estão negociando, todas essas empresas de commodities em geral, não só agrícolas, estão com múltiplos muito baixos, porque o mercado parte do princípio de cíclico, né? Não, esse preço sobe, mas cai tudo de novo, então não vale a pena nem pagar. Mas eu estou desconfiando, estou sentindo que dessa vez pode ser um pouco mais prolongado esse ciclo de alta. A gente está monitorando, né? Mas não tem paixão. Agora, para cair preço, tem que começar a aumentar estoque. E não tem paixão em 40 anos. Por enquanto, de aumento de estoque. Oi? Rapidinho, se tiver paixão nesse mercado, 40 anos já não tinha sobrevivido, né? Já perdemos bastante dinheiro com paixão, hoje estamos mais pé no chão. Mais do que paixão, é pé no chão. Perfeito. Bom, acho que a gente queria... A perspectiva do fundo, que você me perguntou, só terminando rápido, a gente está lutando por 15% ao ano. Mas estamos desconfiando que pode ser que esse fundo está caminhando mais para 20% ao ano. Não esse ano, porque a gente já passou dos 20%, mas na média dos próximos anos, a gente está enxergando que os 15% que era a nossa meta, é um fundo de retorno absoluto, está caminhando aí para 20%, independente de CDI, porque a gente praticamente não tem aplicação em renda fixa. Mesmo o ano que vem, que vai ser super turbulento, né, com a eleição, e fora o cenário exterior, que também começou a dar uns ruidinhos. Para nós não afeta muito. O problema é saber para que lado vai a commodity e para que lado vai o câmbio, os juros, que a gente está sempre redeado em câmbio, juros e Bovespa. Se a situação ficar pior, a gente faz mais hedge, se protege, vai para ações mais conservadoras, se a gente acha que a situação está melhorando. A gente vai estar sempre se adaptando, né? A gestão é paga para isso, né? A gente tem que buscar sempre o melhor cenário para determinadas empresas. Sempre tem um ganhando e um perdendo. A gente tem que estar sempre enxergando quem é o ganhador do momento nesse universo que a gente acompanha das commodities, né? Perfeito. Melhor resumo que a gente poderia ter do panorama do fundo de agora, como ele está posicionado, que esperar daqui para frente. Eu vou deixar, inclusive, as perguntas aqui abertas. Então, quem tiver perguntas para o seu Vitor para o próximo vídeo, quiser saber sobre alguma commodity específica, podem deixar aqui que a gente grava no próximo mês, dependendo da demanda, ou daqui 3 meses, no próximo trimestre, para que vai ser o fechamento do ano consolidado. Quem quiser aplicar no fundo, a gente está disponível nas principais plataformas hoje em dia, o Sparta Cíclico, a partir de R$1.000 de aplicação inicial, R$100 aplicação para movimentação. E um diferencial bem bacana é que a liquidez é muito boa, é D+4 para resgate, justamente porque a gente trabalha com um mercado bem líquido, né? Então não tem nenhum problema de ficar com prazos mais longos para resgate. Que acaba sendo um diferencial, né, para um fundo que tem uma exposição tão diversificada e que nem tem concorrente, né, aqui entre nós, que tem um perfil muito fora e complementar para uma carteira de investimentos, né. Se vocês olharem também, alguns pontos são super positivos. Descorrelação dele para complementar uma carteira é muito boa. Correlação com a bolsa é de 0,5%, né, tanto que a gente tem esse diferencial de performance esse ano. Correlação com os principais fundos, né? O índice que a gente tem aqui no Brasil também é 0,5%, 0,45%. Então, acaba que agrega valor com uma diversificação super interessante. Então, obrigada, seu Vitor, pela sua participação. Você tem alguma consideração final para fazer? Eu estou bem otimista com o fundo. Acho que vale a pena. A gente vai ter, pelo que eu estou sentindo aí, tem esse modelo novo nosso ainda é bem promissor, ele permite aí bastantes oportunidades, aí está vendo, e estamos muito otimistas, vale a pena investir. Valeu. Obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu, e fiquem à vontade para fazer perguntas para o seu Vitor, que na próxima ele vai responder todo mundo. É isso. Obrigada e até a próxima.